Muito bom ter o Marcílio aqui também para participar da nossa entrevista bastante especial de hoje. A gente recebe nesse momento aqui no telão o senador da República pelo estado do Rio Grande do Norte, Rogério Marinho. Tudo bem, senador? Bom dia, alegria em recebê-lo, bem-vindo. Bom dia a todos aí, a Marcília, à disposição. Obrigada. Senador, vamos começar falando um pouquinho sobre essa nova convocação do ex-presidente Jair Bolsonaro. É para esse domingo agora, dia 29, em São Paulo, na Paulista. O lema, né, é Justiça Já. Quais devem ser as bandeiras levantadas por lá, a intenção dessa nova ocasião e a importância desse domingo? Bom, eu acredito que esse momento é um momento de renovarmos as esperanças, de estarmos juntos, né? Porque quem não aceita a banalização dessa jurisprudência de exceções que ocorre no Brasil precisa mostrar sua irresignação, precisa mostrar sua indignação, né? E esse é o momento em que o presidente nos convoca, nos chama para estarmos todos na Paulista, para mostrarmos ao mundo e ao Brasil, né, que existem brasileiros insatisfeitos com a forma como a justiça está sendo administrada no Brasil. Um país em que inquéritos são intermináveis, em que acabou o devido processo legal, né, que a legislação ela vem sendo modificada e a jurisprudência em função da conveniência ou da circunstância do momento. Mais do que nunca, é importante mostrarmos de cabeça erguida, de peito aberto, a nossa coragem de nos opormos ao que está acontecendo no Brasil. Até porque nós estamos próximos aí ao desfecho de um julgamento sumário e inquisitorial, né, com um ritmo extremamente acelerado. Acredito que nos próximos 3 ou 4 meses nós teremos o desfecho e dificilmente teremos uma outra oportunidade de estarmos juntos. Então, muito importante todos nós pedirmos, clamarmos, né, que haja justiça no Brasil, de fato, e não apenas uma justiça relativa e seletiva, como vem sendo aplicada em nosso país. Certeza. E lembrando que o presidente Bolsonaro se recupera aí agora de uma pneumonia viral, diversas consequências desde a facada de 2018 que abalam a saúde de Bolsonaro. A gente torce para que a presença dele seja lá, esteja confirmada nesse domingo e com bastante energia, aquela que ele costuma ter, né, e merece ter. Senador, aproveitando, né, essa convocação para as manifestações, eu queria ouvi-lo um pouco sobre como anda as tratativas da anistia. A gente sabe que houve ali um momento importante, né? As pessoas foram às ruas, pressionaram, teve sim assinaturas para a urgência do PL e depois disso parece que tudo esfriou, né? O Alcolumbre disse que faria um projeto articulado ali com o STF e a gente não viu nada sair. Agora o Mota também, que teria uma proposição. Então eu queria saber do senhor se a gente pode ter alguma esperança em relação a isso, como anda essa questão da anistia. Olha, Marina, eu não tenho dúvida de que a solução se dará no campo da política, né? Aqui nós estamos com um parlamento que foi eleito pela população. Mesmo que alguns dos seus integrantes não se incomodem, né, eu diria com a ausência da mística, né, essa pressão popular ela se traduz no incômodo que nós vemos aqui de líderes partidários, dos próprios presidentes dos poderes, que buscam uma alternativa e uma solução, que permita que aqueles que estão presos por depredação de patrimônio público ou até pela forma como a justiça encarou, né, o fato de estarem presentes no gramado, né, da Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, né, essas condenações que ocorreram em escala industrial, sem individualização de culpas, muitas vezes de uma forma, eu diria, na perspectiva pedagógica, né, de tentar inibir ou de tentar fazer com que as pessoas tenham receio de ir para as ruas, né? Então essas pessoas precisam ser liberadas, precisam ser soltas, né? Essas pessoas que estão presas até hoje, né? Eu acho que esse é a principal ação que precisa ser desencadeada no Congresso Nacional. O recesso ocorrerá
17 ou 18 de julho, nós estamos conversando, nós estamos pressionando, nós estamos mantendo a chama acesa aqui no Congresso Nacional, e eu acredito que nós teremos alguma solução nesse sentido. E também na possibilidade de que o presidente possa ter a isenção do seu julgamento. Não há sentido, nem do ponto de vista formal, nem do ponto de vista legal, nem do ponto de vista moral, que um ex-presidente da República esteja sendo julgado na última instância recursal, né, sem a possibilidade de um duplo grau de jurisdição. Então, nós estamos aqui muito atentos e mantendo a pressão para que, de alguma forma, a política geste alguma solução, né, e confiança de que isso ocorrerá ainda antes do recesso parlamentar. Tomara, e é preciso, sim, essencial manter essa pressão. Senadora, pergunta agora de Paula Camacho. Bom dia, senador. Sobre o INSS, a CPMI do INSS, o Davi Alcolumbre, ele pretende colocar o senador Omar Aziz na presidência do INSS. E eu acho um pouco ruim isso, devido à conduta que ele teve durante a presidência da CPI da Covid, né? Acredito ali que naquela situação ele conduziu muito mal aquela CPI. E eu queria ver com o senhor se você vê alguma possibilidade disso não acontecer, ou ao menos colocar alguém neutro nessa presidência dessa CPMI do INSS. Bom, Paulo, na verdade, existe aqui o critério da proporcionalidade. Então, na hora em que se chantou a situação de que ocorrerá a CPMI, os partidos indicarão os seus representantes. O que nós estamos ouvindo pela imprensa, lendo pela imprensa, de que o senador Omar Aziz poderá ser o presidente dessa CPMI. Agora, veja, a minha preocupação maior é que nós temos que ser muito ativos nessa CPMI, porque a verdade é que não há crime mais hediondo, não há crime mais forte, mais detestável do que se roubar aposentados ou se tirar a merenda de crianças, né? Se me permita o paralelo e a analogia. E é evidente que é a República Sindical que está por trás desse crime, né? O governo tenta emplacar uma narrativa, através da investigação seletiva, de que os problemas ocorreram no governo do presidente Bolsonaro. Ora, depois de 30 anos do advento das ACTs, que são os acordos de cooperação técnica, que começam em 1994, em função de uma lei de 1991, o governo do Bolsonaro é o primeiro governo que, de fato, combate essas fraudes reiteradas que ocorrem há mais de 30 anos, né, que propõe a revalidação do cadastro, né, que determina uma série de mecanismos de controle que foram muito combatidas pelo Congresso Nacional na época, né, pelos integrantes de partidos de esquerda e até de centro, né, que tinham ligações com a CONTAG, com a CUT, né, com Força Sindical, né, com as centrais sindicais que se apropriaram desse desconto associativo e que cresceram de uma forma tão superlativa que fica muito difícil varrer o elefante para debaixo do tapete. Nós estamos falando de um aumento de 2,5 milhões de associados no final do governo do presidente Bolsonaro para 9.600.000, né, em meados de maio de 2025. E com todos os avisos, com todos os indícios, com todas as provas que foram obtidas pelos órgãos de controle do Tribunal de Contas, da AGU, da CGU, e eles dobraram as apostas, né? Então, há uma organização criminosa que se locupletou com os recursos dos aposentados. A Polícia Federal tem divulgado, principalmente, uma ação contra 3 ou 4 entidades, são 41 entidades. Nenhuma entidade ligada às centrais sindicais, e são muitas, né, hoje está em evidência como partícipe desse verdadeiro assalto ao bolso do aposentado, do centro aposentado rural. E eu, particularmente, já me coloquei à disposição do partido, eu vou participar
né, da CPMI como suplente, mas vou participar, né, e pretendo trazer a baila, trazer a luz do dia, né, esses dados que são fulcrais e que são assertivos, que mostram que a corrupção se estabeleceu há muitos anos atrás e que ela foi potencializada no governo do presidente Lula através dos seus indicados, tanto no Ministério da Previdência como no Instituto Nacional de Seguridade e Ação Social, né, do INSS. Eu estou muito mais preocupado em mostrar essas provas. Eu não tenho dúvida que a verdade ela vai se impor, né? Eles vão ter muita dificuldade e não vão conseguir esconder o sol com a peneira. Ai, que bom, uma declaração do senhor essa bastante esperançosa para a gente, porque realmente um escândalo bárbaro. Legal saber também da participação do senhor nessa comissão. Aguardamos, né, os resultados com bastante ansiedade. Doutor André Marcília. Bom dia, senador. Prazer falar contigo. Estivemos aqui na Oeste recentemente, até no Arena Oeste, e foi uma ótima entrevista. Veja, queria voltar um pouco à questão do golpe, senador, do processo do golpe, né? O senhor falou até que a gente espera que haja isenção no julgamento. A gente espera, de fato, mas a gente sabe que não vai haver, né? Até nesse último final de semana, foi publicado na imprensa que o Cid chegou a dizer, o advogado de um dos réus, que tinha ódio do Bolsonaro. Quer dizer, a gente tem uma situação em que ou nós temos um delator que não fala a verdade e cada hora diz uma coisa, ou nós temos um juiz que não fala a verdade quando diz que é imparcial para esse caso. Ou o delator mente ou o juiz mente, não tem opção. Um dos dois está mentindo e os dois estão seguindo dentro do julgamento como figuras centrais. E isso tudo é óbvio que nos dá um cenário de completa desesperança, embora a esperança sempre esteja na mesa. E também me leva a crer que, como o senhor disse, nós tenhamos de aguardar que o parlamento resolva isso, que a política possa dar conta desse julgamento, que é político, no pior sentido da palavra, e a política, a boa política, tenha de resolver essa infiltração que houve dentro do próprio STF, de uma politização muito ruim, ideológica e etc. Bom, a questão é, como sensibilizar com as ruas os dois presidentes, sobretudo os presidentes das casas legislativas, que hoje parece que tem uma pauta que não é atenta às ruas. Então a gente vê o presidente do Senado viajando com o governo, a gente vê o presidente da Câmara tomando uísque no gargalo, mas na hora do vamos ver, na hora de que, enfim, mesmo quando eles dizem que vão pautar isso, que vão pautar aquilo, que estão atentos a essa ou aquela questão, sempre parece um andar de lado, um andar de caranguejo, uma coisa muito pouco clara, vai e volta, nunca é objetivo ou decisivo. Como convencer, como as ruas podem convencer os presidentes das casas legislativas efetivamente para que eles tomem uma posição que não seja hesitante, pelo menos a dos presidentes das casas, porque eu acredito que hoje as casas legislativas estejam completamente dependentes ou muito dependentes da sua presidência. Bom, André, eu tenho certeza que a única forma de resolvermos o problema é através da política, não tenho nenhuma dúvida, porque a forma claramente tendenciosa como o julgamento está se dando já nos dá a perspectiva e se antever qual será o resultado, né? Eu tenho dito que nós que sempre esperamos a autocontenção da mais alta corte do país, vamos esperar sentado, né? Porque por ocasião da sabatina do ministro Flávio Dino, quando ele foi ao Senado da República, eu inclusive, né, o interpelei perguntando se ele teria isenção de julgar o presidente Bolsonaro, já que ele, além de ter impetrado uma ação penal, judicial contra o presidente, ele havia chamado o presidente de serial killer, além de outros impropérios, tinha feito discursos inflamados, acusando o governo de um governo corrupto, de um governo tendencioso, inclusive cometendo inverdades, porque
as acusações que pesam contra o presidente Bolsonaro, nenhuma delas é de corrupção, ao contrário do que aconteceu com o presidente Lula, né? O presidente está sendo condenado por um delito dito de opinião. No Brasil, virou crime ter opinião sobre o seu sistema eleitoral, né? Aliás, o nosso sistema eleitoral que existe no Brasil e no Butão, né? Me parece que o Brasil ele está certo e todos os demais países de democracias consolidadas estão no caminho inverso, né? Eu acho que primeiro é não mostrar ou não aceitar a banalização dessa situação. Todo dia nós lemos uma notícia diferente e são tantas as notícias das mudanças de comportamento, de legislação, de jurisprudência. Recentemente nós vimos, por exemplo, um juiz de primeira instância que tomou a decisão de soltar um preso e o ministro do STF o processou, né, chama ele as favas, né, tirando a autonomia do juiz, ao invés de fazê-lo dentro de um processo normal. Né? Então você vê uma ação ditatorial, impositiva. Você tem uma Câmara que vai julgar o presidente Bolsonaro, que além do Dino, que claramente é parcial, né? Você tem o advogado, o ex-advogado do presidente Lula, que eu também votei contra a sua ida ao STF, justamente por essa posição. Né? Eu acredito que não é possível o presidente Lula ir a um debate e dizer que não vai colocar um amigo, e coloca justamente o seu advogado particular, com todos os méritos que ele possa ter. Isso por si só o desqualifica para a função de ministro do Supremo Tribunal Federal e principalmente retira qualquer isenção no julgamento do presidente Bolsonaro. E o próprio Alexandre de Moraes, né, que é um desafeto público, né, do presidente Bolsonaro e se coloca como vítima desse processo. Então, eu primeiro, essas incongruências, essas dificuldades óbvias de encararmos a justiça como uma justiça imparcial em função dessas peculiaridades. Depois o fato de que boa parte da sociedade brasileira que empreende, que edifica, que constrói nesse país, né, essa classe média empreendedora, as pessoas de bem que estão espalhadas por todo o território nacional e que assistem a forma como o judiciário está se comportando, eles demonstram a sua insatisfação, principalmente pelas redes sociais. Quem tem a capacidade, a condição, né, de trazer o povo às ruas, de mobilizar as pessoas, de atrair multidões, inegavelmente é o presidente Bolsonaro, e por isso essa sanha persecutória, né, por isso essa vontade de, por um lado, calar as redes sociais e manipulá-las e controlá-las para evitar que os poderosos de ocasião sejam criticados, sejam expostos, e, por outro lado, essa velocidade com que o processo está se dando, para que, ao final desse processo, o presidente seja emasculado, seja calado, seja emudecido. Eles temem o que o presidente representa, eles temem o que o Bolsonaro significa no imaginário e no coração dos brasileiros. Então, a única maneira de mostrar a nossa indignação e a nossa irresignação, as maneiras, aliás, mantemos a crítica permanente através das redes sociais e a pressão nos movimentos que acontecem pelo Brasil inteiro, por ocasião das movimentações feitas pelo presidente Bolsonaro, em especial os grandes movimentos, como vai acontecer agora, no dia 29 de junho, e as conversas que nós temos aqui, que são absolutamente democráticas, que nós temos com o presidente das duas casas, né? Isso é uma ação permanente, né? De se buscar essa interlocução, de se fazer a pressão, de se apontar caminhos, de se tentar negociar, transigir, para que, de fato, a pauta do Congresso Nacional leve em consideração, né, o desejo da grande maioria da sociedade brasileira. Aliás, de uma maneira hipócrita, aqueles que falam ou reverberam esse adágio sem anistia foram justamente os principais beneficiários do último processo que anistiou aqueles que pegaram em armas contra o governo da época, né? E nós temos no Brasil uma tradição de mais de 40 anistias. Então, se nós tivéssemos
à frente da presidência da República um líder com estatura, com densidade, com representatividade e com legitimidade, a anistia partiria do próprio presidente da República. Mas nós vemos alguém rancoroso, alguém olhando pelo retrovisor, alguém que não consegue se reconectar com a sociedade e culpa todos pelos problemas que ele mesmo causou. Então, eu acredito que é manter a pressão nas ruas e nas redes sociais, André. No mínimo. Senador, só um momento aqui para informar a nossa audiência e a todos nós aqui que, infelizmente, a família de Juliana Marins confirma a morte da brasileira que tinha caído no vulcão na Indonésia depois de fazer uma trilha. Paula, traz esse destaque para a gente. A brasileira que caiu, Juliana Marins, a brasileira que caiu no sábado, né? Ela caiu nesse penhasco. Caiu em um penhasco no Monte Rinjani, na Indonésia, não resistiu. A informação foi compartilhada pelo perfil criado pela família, abre aspas. Hoje, a equipe de resgate conseguiu chegar até o local onde Juliana Marins estava. Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu. Seguimos muito gratos por todas as orações, mensagens de carinho e apoio que temos recebido, fecha aspas. Muito, muito triste mesmo. Uma tragédia, a gente torcia bastante para que o resgate conseguisse salvá-la, mas, afinal de contas, a situação toda se deu de forma grave demais. Senador Rogério Marinho conosco por aqui em Oeste com Elas hoje. Senador, estou vendo aqui uma manchete da revista Oeste que diz o seguinte, que o presidente do STF, Barroso, marca um almoço para chegar à decisão final sobre regulação das redes. Embora a corte já tenha maioria para responsabilização das plataformas digitais, há algumas divergências entre os membros do tribunal em matéria de Christian Costa. A gente viu a visita que o governo federal, Lula, fez à China, a intervenção de Janja Xi Jinping, pedindo um representante chinês aqui no Brasil para tratar do tema. De que forma o senhor acompanha esse assunto que, ainda por cima, num ano que antecede eleições tão importantes como a de 2026, que pode vir a censurar, né, algumas plataformas, canais, usuários de redes? Olha, primeiro, eu acho que o presidente Bolsonaro ele foi muito feliz quando apelou à sociedade brasileira, dizendo: me dê 50% do parlamento que eu mudo o Brasil. Então, eu acho que uma das primeiras ações que devemos empreender em janeiro de 2027, com o novo parlamento, é uma grande reforma judiciária e restabelecer a normalidade democrática, inclusive a liberdade de expressão. Nós vivemos num país em que há uma absoluta dissintonia entre os poderes da República, né? Há uma hipertrofia, um crescimento, há uma invasão de competência, porque o tribunal, que deveria ser um tribunal constitucional, não se limita a definir a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de um artigo que claramente é constitucional. O artigo 19 do Marco Civil da Internet, que determina que para se retirar conteúdo da internet é necessário uma ação prévia judicial, uma decisão judicial. Mas eles vão regular o tema, eles vão legislar sobre o tema, eles vão agir como se parlamento o fossem. Então, essa forma de invasão de competências que se tornou rotina no Supremo Tribunal Federal fere de morte a democracia brasileira. A democracia brasileira está extremamente fragilizada com esse excesso de invasões de competências que foram, infelizmente, naturalizadas pelo Supremo Tribunal Federal. O excelentíssimo ministro Barroso, que preside aquele tribunal momentaneamente, anuncia sem cerimônia: olha, vamos nos reunir entre nós, né, que não tivemos nenhum voto, que não fomos escolhidos pela população brasileira para representá-la, né, para fazer leis, né, para regulamentar, para tomar o lugar de um parlamento eleito pelo povo, com mais de 500 representantes, né, e vida que segue. E daqui a pouco é o próximo capítulo. E nesse caso é muito grave, porque nós estamos entrando num seara muito perigoso, que é a questão da liberdade de expressão. Veja que foi aventada a hipótese de se instituir uma espécie de colegiado, de conselho, de estrutura ligado ao poder executivo ou ao poder judiciário, que é quem vai definir o que é verdade ou o que é mentira.
Parece brincadeira. Eu estou com 61 anos de idade e estou vendo acontecer na minha frente, no meu país, no meu tempo, a distopia de George Orwell, né? O grande irmão, né? O Ministério da Verdade, né? Então, a verdade de acordo com a vontade de 11 iluminados que têm a condição e a prerrogativa de definirem o que é bom, o que é ruim para o Brasil como um todo. Grande preocupação, né? Marina? Senador, ainda em relação a esse tema, concordo com o senhor de que hoje, nessa juristocracia que a gente está vivendo, a eleição mais importante em 26 é a do Congresso, principalmente do Senado, que precisa colocar um freio ao nosso judiciário. Mas o meu medo é que a gente nem consiga chegar lá, porque esse projeto de censura, hoje mesmo o Google se pronunciou, dizendo que ficou de fora das eleições de 24 e que, se isso permanecer dessa maneira, também vão ficar fora das eleições de 26. Então, o que está sendo desenhado vai ser muito complicado para a direita. A gente sabe que os veículos tradicionais são dominados pela esquerda, a gente sabe que eles têm a máquina. A grande diferença, de fato, são as redes sociais, né, onde existe esse contraponto. E a gente está com risco iminente aí, de fato, da censura, de toda e qualquer posição política ser completamente calada. A minha pergunta é a seguinte, teve-se sim a maioria para aprovar o Marco Civil da internet? Teve a maioria no Congresso para enterrar o PL das fake news? Não temos hoje maioria para fazer uma lei que se contraponha a essa arbitrariedade do judiciário antes que seja tarde demais, né? Porque a gente tem aí as eleições já no ano que vem. Então me preocupa muito que isso seja implementado antes. Não tem nada que o Congresso possa fazer nesse sentido? Mano, na verdade, o que ocorreu foi um trabalho feito na Câmara Federal, principalmente, né, de impedir a tramitação, né, do PL do fake news, chamado PL do fake news, né, por uma maioria um pouco maior do que a maioria simples, né. Na hora em que se toma a decisão por um colegiado de ministros, essa decisão ela passa a ser uma decisão constitucional. Então é necessário que você tenha 2/3 do parlamento. Hoje, na configuração que nós temos, é pouco provável que haja tração política em número suficiente para se votar na Câmara e no Senado um projeto que se contraponha na minha opinião, uma arbitrariedade feita pelo Judiciário, né, que impõe uma espécie, pelo menos preliminarmente, né, ainda não foi concluído o julgamento, nós não sabemos ainda, né, quais são os contornos definitivos dessa decisão, mas pelo que se prenuncia, pelo que se ouve, pelo que se lê na imprensa, né, essa possibilidade de se criar um mecanismo, uma estrutura, um Ministério da Verdade que vai definir, né, o que deve ser expurgado das redes sociais de forma preventiva. E isso tudo mascarado com uma preocupação que é de todos nós, né, de proteger as crianças contra pedófilos, né, de se evitar ações que signifiquem suicídio de adolescentes na internet, mas existem outros mecanismos, outras legislações que perfeitamente se adequam a essas situações e podem combatê-las, né, dentro da normalidade institucional que nós temos hoje. O problema é fazermos o projeto? Faremos, tá? Mas eu acredito que só teremos um número suficiente para aprovar uma ação que se contrapõe a esta ação específica do Supremo Tribunal Federal, caso ela se concretize, né, e tudo indica que haverá essa concretização, com um parlamento com um número diferente de parlamentares de direita e que tenham uma visão a respeito do que é liberdade de expressão fora do convencional, do politicamente correto. Para fechar, Marcília? Senador, queria insistir ainda nesse tema, porque agora a gente já tem uma maioria formada, né? Então não tem como mais a regulação não ser feita. Está feita. E está feita do pior jeito, né? Está feita pelo STF, está feita a partir dos votos
ministros mais autoritários, são eles que têm guiado isso, e aliás tem sido assim. Se a gente olhar os últimos julgamentos, sempre os ministros mais autoritários são aqueles que puxam a boiada, vamos dizer assim. Agora, Inês é morta, como diria minha avó. O ponto, senador, na linha do que a Marina perguntou, é se uma regulação é algo complexo para a oposição equacionar, me parece essencial que a gente olhe para esse órgão regulador, esse que vai ser o fiscalizador das plataformas. Isso ainda está aberto e o próprio STF, acho que nesse almoço, que eu imagino que vai ter até servido comida chinesa, me parece, esse almoço que eles vão fazer, esse deve ser o grande tema, porque no resto há um consenso. Então eles estão em dúvida, qual vai ser o órgão fiscalizador? Vai ser a PGR? Eles vão criar um novo órgão? Até a Anatel, há um tempo atrás, se cogitou, a Anatel, inclusive, que está pedindo, com base nessa mesma lógica da regulação, pediu outro dia bloqueio da Amazon, do Mercado Livre aqui no país, com a mesma lógica. Se tem um produto pirata, então eu puno a plataforma. Se eu tenho um discurso do usuário, eu puno a plataforma rede social. Quer dizer, eles estão utilizando essa mesma lógica para afastar as plataformas. Daqui a pouco elas vão embora do país por não conseguirem ficar aqui. Então a minha questão é, será que a boia de salvação não é o Congresso tentar regular esse órgão, tentar tomar a frente de fazer com que esse órgão seja ou do Congresso, ou guiado pelo Congresso, ou de alguma forma capitaneado por ele? Essa não é uma pauta que é mais fácil enfim, de se apegar a ela antes das eleições, típica do Congresso e possível a oposição fazer, senador? Eu estava, enquanto você estava falando, buscando aqui na internet o órgão que está sendo falado nas discussões do Supremo Tribunal Federal. Marcílio, já há um órgão, né, quando por ocasião da votação aqui da definição do regramento da inteligência artificial, foi criado um órgão, eu acho que é NTT, por isso que eu estava buscando aqui, não encontrei. Eles estão falando já de um órgão que já está regulado, né, que já foi formalizado por lei. Agora, veja, eu não sou tão pessimista assim. Tá? Ainda faltam 4 ministros votarem, inclusive o Cássio, né? É possível que alguém possa pedir vistas ainda, é possível que alguém possa refletir a respeito, né, do voto que já deu. Tá? Então, nós temos ainda um tempo pela frente, porque a proclamação do resultado é por ocasião, me parece, apesar da maioria estar formada, quando todos os ministros votam, né? Acho que votaram 8, né? Faltam 3. Então, quando todos os ministros votarem, é que haverá essa proclamação. Então, eu vou aguardar um pouco, porque, assim, eu acho que haverá algum bom senso. Não é possível que esse pessoal segue completamente e parta para essa ação, como eu disse aqui, é uma reminiscência da minha juventude. Eu estou vivendo a realidade do Ministério da Verdade, que eu pensei que só ocorreria no campo da fantasia. Mas caso, de fato, isso se consolide, Marcílio, eu acho que o que eles vão tentar é jogar dentro de um órgão já existente. E me parece que o órgão seria esse que regulamenta a inteligência artificial. E aí eles vão tentar colocar alguma nova atribuição, já que eles estão regulamentando como se parlamento fosse. E aí nada impede que essa alternativa que você está nos dando, então boa hora, possa ser levada em consideração. Vamos avaliar. Senador, só uma última ainda no mesmo ponto. Se o Congresso vier com essa iniciativa, nós, sociedade civil, temos como cobrar os parlamentares. Isso foi muito efetivo no PL das fake news, isso foi muito efetivo no Marco Civil. Então, como você falou, né, via redes sociais, o povo nas ruas, se a gente tiver, de fato, uma proposta e a lista daqueles que apoiam ou não essa proposta, eu tenho certeza que a sociedade civil vai ajudar o Congresso a fazer esse trabalho. Então, fica com isso para vocês da oposição pensarem como elaborar isso e conte com o povo brasileiro. Tenho certeza que vai ajudar, como já fez essa demonstração em outras oportunidades.
Obrigado, Marina. Não tenha dúvida que vai ser muito importante esse trabalho da sociedade civil. Senador, o senhor pode compartilhar o nome desse órgão que o senhor acredita que deva ser o regulador aí, que já regula... Não, né? Tá bom. Eu procurei e não encontrei, por isso que eu estou aqui. Procurou e encontrou também. Vamos continuar na expectativa, né? Mas, por exemplo, o Dino chegou a sugerir que a PGR fosse o órgão fiscalizador. Imagina... O Gonê fiscalizando as redes. Imagina onde nós estaríamos. Mas o Dino é stalinista, né? Desculpa, é comunista. Bom, senador, eu sei que o senhor tem diversos compromissos, fez a gentileza de nos atender por aqui. Boa sorte nos trabalhos, viu? Valeu pelo tempo por aqui com a gente, por todos os esclarecimentos e até uma próxima. Porta aberta, microfone aberto aqui na Revista Oeste para o senhor. Obrigado e até o dia 29 lá na Paulista, né? Espero que todos que puderem comparecer, não deixe de estar presente lá, é importante para a nossa democracia. Legal, até domingo então, muito obrigado, ótimo dia, viu? Até uma próxima, espero que em breve.